Hoje vamos começar a falar sobre a escolha de testes estatísticos. Olá, sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos continuar no vídeo de hoje a falar sobre testes de hipóteses e vamos iniciar o tema de escolha de um teste. Hoje a gente vai entrar nesse tema, estamos aí na reta final dessa sequência de vídeos sobre testes de hipóteses. Importante destacar para vocês que, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo fortemente que você volte, assista os vídeos anteriores, porque existem conceitos importantes para que você possa entender os vídeos a partir de agora, tá bom? Então é muito importante que isso seja feito, ok? Bom, então hoje vamos começar a falar sobre escolha do teste e vamos começar a falar sobre a escolha de testes com proporções, com porcentagens, tá? Então vamos lá para o nosso slide para ficar mais fácil para todo mundo compreender, ok? Vamos lá. Muito bem. Então aqui, escolha do teste, o teste baseado em proporções. Muito importante frisar que a gente está trabalhando com alguns testes aí, são restritos, né, os mais comuns dentro da pesquisa de marketing, que é o nosso foco. A gente não vai entrar em outros testes que são comuns em outras áreas. Vamos falar daqueles que são mais frequentemente usados dentro da pesquisa de marketing. Vamos começar com os testes de hipóteses que envolvem proporções, ou porcentagens, é claro. Então, o que acontece? Para falar disso, a gente precisa considerar, como já foi explicado em vídeos anteriores, se eu estou fazendo um teste com base em uma amostra, né, de respondentes ou com duas amostras de respondentes, por exemplo. No caso de uma amostra, eu uso o teste Z para uma proporção. Eu vou explicar e vou exemplificar todos eles. No caso de duas amostras ou dois subgrupos, essas amostras e subgrupos, elas podem ser independentes ou dependentes, né? Nós temos vídeos explicando o que é isso, volta lá e assiste se for o caso, tá? Então, quando eu tenho duas amostras independentes ou dependentes, o teste também muda. Então, no caso das independentes, a gente usa o teste Z para a diferença entre duas proporções. E no caso de amostras dependentes, a gente usa o teste chamado McNemar. Bom, vou dar um exemplo de como é que eles funcionam para vocês verem certinho, né, a diferença de cada um. Então vamos começar com o teste aqui de uma amostra, o teste Z para uma proporção. Imagine que você tenha uma hipótese que você queira testar. Por exemplo, a maioria dos moradores de um condomínio vai viajar no próximo feriado. Um condomínio muito grande, você pega e faz uma amostra de 100 pessoas, uma amostra aleatória de 100 pessoas e pergunta se elas vão viajar ou não. Essa hipótese, ela está dizendo o seguinte, que a maioria vai viajar no próximo feriado. Então eu tenho uma hipótese nula que afirma que o percentual das pessoas que vão viajar é menor ou igual a 50%. Porque como eu estou dizendo que a maioria é mais do que 50%. E essa é a nossa hipótese alternativa. Ou seja, a percentual das pessoas que vão viajar é maior do que 50%. Então, o que a gente faz? A gente fez uma amostra, né, de 100 casos, como eu já disse. Esse é um pedacinho da planilha de cálculo que vocês vão receber no final dessa sequência de vídeos. Eu vou disponibilizar a planilha de cálculo para vocês. Então, esse é o teste Z para uma proporção. Então, eu coloquei lá na planilha que a hipótese nula fala de 50%. Esse é o limite. O nível de significância, se você tiver alguma dúvida sobre o que é significância, o vídeo anterior fala sobre isso. A significância é de 5%. Qual é o número de sucessos? Na minha pesquisa de 100 pessoas, 52 falaram que vão viajar no próximo feriado. Esse é o meu número de sucessos. Então, o que eu faço? Essa é a configuração do teste. O teste escolhido é o teste de cauda superior, que é aquele que nós falamos no vídeo anterior também. Como a minha hipótese alternativa fala em maior do que 50%, o teste utilizado é o de cauda superior. A estatística de teste Z sai aí, é o 0,4, e o valor P, que a gente já explicou o que é, ele deu 0,34, ou seja, ele é maior do que a significância, que é o 0,05. Então, qual é o resultado? É aceitar a hipótese nula. Aceitar a hipótese nula significa o quê?
quê? Que o percentual das pessoas que vai viajar é menor ou igual a 50%. Então você não comprovou a sua hipótese e porque você teve que aceitar a hipótese nula, que ela diz o contrário, né? Ela diz que é menor ou igual a 50% e não maior do que 50%. Então é assim que funciona com esse teste Z para uma proporção, ou seja, é uma proporção que você tem pré-definida, você vai testar se essa proporção, você confirma ou não a sua hipótese baseado nela, ok? Aí depois eu tenho os testes para duas amostras. Se elas são independentes, né, eu faço o teste para a diferença entre duas proporções, ou seja, vamos aqui no exemplo. Eu tenho uma hipótese que é assim, a proporção de consumidores que admiram a marca mudou no último ano, né? Mudou de um ano para o outro. Muito bem, então o que eu tenho? Uma hipótese nula que vai falar o quê? Que o percentual, né, atual é igual ao percentual anterior das pessoas que admiram a marca. E a hipótese alternativa fala que o percentual atual é diferente, porque eu falei que os que admiram a marca, o percentual, mudou. Eu não disse se mudou para mais ou para menos, só disse que mudou, que é diferente do anterior. Então, muito bem, aplico o teste, eu fiz uma pesquisa aí com 1000 pessoas, por exemplo, 1000 consumidores. O número de sucessos na primeira amostra foi de 300 casos, cerca de 30%, e no segundo levantamento, que é o levantamento atual, ele deu 350, ou seja, 35%. Será que isso justifica dizer que mudou? É diferente realmente na população? Esse é o teste de hipótese. Então a gente aplica o teste e o que acontece? A estatística Z, no caso, deu menos 2,38, o valor P 0,0170, ou seja, é menor do que a significância. Então a gente rejeita a hipótese nula e aceita e comprova a hipótese alternativa, ou seja, o percentual atual é diferente do percentual anterior, ok? E para terminar esses exemplos, vamos para o exemplo de uma amostra dependente, no caso o teste McNemar, né, porque a amostra é dependente. Imagine que a gente voltou àquele exemplo lá do condomínio. Então a nova hipótese é a proporção dos que vão viajar nesse feriado será maior do que a proporção que viajou no feriado anterior. Aí eu consultei as mesmas 100 pessoas, por isso que é uma amostra dependente, são as mesmas pessoas, e perguntei, vai viajar ou não vai viajar? No caso, nesse teste aqui, a gente precisa dar algumas informações diferentes. Por exemplo, antes de tudo, quais são as hipóteses? A hipótese nula é que o percentual das pessoas que vão viajar no próximo feriado é menor ou igual a dos que viajaram no feriado anterior. E a hipótese alternativa é que o percentual do próximo feriado vai ser maior do que o percentual do feriado anterior. Essa é que é a minha hipótese que eu quero comprovar. Então, o que eu faço nesse teste? Eu informo qual era a proporção do outro. Lembra que eram 52 casos em 100? Então, ali, o percentual de sucessos, ou o número de casos de sucesso no levantamento anterior foi 52. Aí eu tenho que informar o quê? Quantos que passaram de sucesso para insucesso? O que quer dizer? Eles iam viajar e nesse feriado não vão viajar. E os que passaram de insucesso para sucesso, ou seja, não iam viajar no feriado anterior e vão viajar no próximo, passou para 15. Então, no caso do teste McNemar, eu tenho que informar essa mudança, né, de sucesso para insucesso e de insucesso para sucesso. Aí aparece novamente a estatística de teste Z, 2,82, valor P 0,023, ou seja, é menor do que a significância, eu rejeito a hipótese nula e comprovo a hipótese alternativa. O percentual das pessoas que vão viajar no próximo feriado é maior do que o percentual que viajou no feriado passado, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Lembro que essas planilhas de cálculo vão ser disponibilizadas ao final da série de vídeos. Vou fazer um vídeo sobre a planilha, ok? E, claro, se você gostou, não esquece de deixar um like para o nosso vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de acionar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente já está preparando para você, tá bom? Um abraço e até lá.